Esse processo para homologação, ela está numa etapa que é a da necessidade de assinatura do Poder Executivo, né, da presidente Dilma, portanto, do ato homologatório. Este ato homologatório é o que serviria de base jurídica para fazer o processo de desintrusão dos moradores não indígenas do território indígena. Essa é uma fase que começa com a própria constituição da equipe do governo, que vai ser a equipe responsável pelo pagamento, pelas indenizações das benfeitorias, uma vez que a terra é da União e ela não pode ser indenizada. Então, nesse momento, o acontecimento até da vinda do Ministério nessa última quarta-feira era para resolver uma situação que é da desintrusão parcial do território indígena Morro dos Cavalos. Essa desintrusão parcial foi justamente o combinado durante essa agenda para a homologação da terra Morro dos Cavalos, que nós conseguimos estabelecer para tomar início a construção da pista ou quarta pista provisória, faixa adicional provisória da BR, ou seja, nós cedemos um prazo a mais, mas não abrimos mão da homologação, mas cedemos um prazo a mais para fazer uma homologação que respeite a necessidade dos povos indígenas, mas também nós fizemos a concessão porque nós entendemos que toda uma sociedade é atingida também, não só com o impacto da desintrusão, mas com a necessidade de evitar que aquele trecho da BR continue como ele está. Então nós, povos indígenas reunidos em conselho nesta quarta-feira, após fazer um movimento muito importante que há 6 anos era necessário fazer e não ocorria, e aí é comum ver na imprensa as notícias da FUNAI autoriza, FUNAI não autoriza a construção da pista. Olha, em primeiro lugar, cabe esclarecer que a FUNAI não autoriza ou desautoriza nada. O que acontece é que a FUNAI acompanha um instrumento legal reconhecido pela Lei 5051, né, 5.051 de 2003, que é a lei que ratifica a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê, dentre outras coisas, que qualquer obra, empreendimento ou ação dentro de um território indígena, ele deve obedecer a um conjunto de requisitos, dentre eles a da consulta a este povo que vai ser impactado por uma obra ou por uma ação que não seja indígena. Então a FUNAI ela é o órgão que acompanha esse momento. Então o DENIT precisava apresentar um projeto para a população daquele território e este projeto precisa ser avaliado e discutido pela comunidade, e aí sim a autorização devida concedida ou não pela comunidade. O que acontece, a gente aqui falou de um assunto que está totalmente interligado, que é a homologação, construção da faixa adicional e dos túneis. Pois bem, foi no momento de encontro dessa última etapa da agenda feita no ano passado com o Ministério da Justiça, envolvia também uma agenda que a gente forçou dentro da agenda do Ministério da Justiça, a gente forçou uma agenda com o DENIT, porque o DENIT, e isso foi constantemente veiculado pelas grandes corporações de mídia, que o DENIT já queria estar construindo a pista, que estavam com as máquinas ali, e que os indígenas, através da FUNAI, não deixavam. Isso é mentira. É um absurdo esse tipo de argumentação. O que acontece é que o DENIT não cumpria essa legislação específica que é de consulta. E por isso não havia autorização por parte dos indígenas, o qual a FUNAI apenas ratificava perante o DENIT ou perante os poderes da República. E nessa reunião de quarta-feira, vocês tiveram então acesso finalmente ao projeto? Tivemos acesso ao projeto, ele foi apresentado de uma forma didática, inclusive, mas foi apresentado com alguns erros e também com partes do projeto que os indígenas, ali no caso, a gente já teríamos manifestado sermos contrários. Então esse projeto voltou com isso, mas aí a gente resolveu, ali no mesmo momento da apresentação do projeto,
depois de ouvido, nós nos retiramos para uma... Aliás, eles se retiraram e nós permanecemos para fazer a nossa discussão. Na nossa discussão a gente apresentou um termo de compromisso e um documento político resolutivo de qual que era a posição das lideranças indígenas manifestada ali através da CACIC, o qual eu participei como redator e leitor por ser secretário dos caciques indígenas do estado de Santa Catarina, né, a Comissão Yamoguetá. E nesse sentido a gente apresentou um documento que elencava as exigências que nós tínhamos ali para permitir o início da construção norte, né, que vão ser divididas essa construção dessa faixa adicional em 3 etapas. O norte, o trecho que compreende a aldeia e o trecho sul. Então, nesse sentido, nós apresentamos que para iniciar a obra no trecho norte, alguns requisitos deveriam ser observados, como uma sinalização adequada, o limite de velocidade ser reduzido a 60, que hoje tem a previsão de 80, sinalizadores anti-ruídos, né, proibido a buzina, porque tem um constante trânsito ali e propositalmente se buzina na hora que passa em frente à aldeia e tarde da noite, isso é um transtorno para quem mora lá. E também, como é um documento técnico, mas é uma posição política dos caciques, a gente colocou lá que aqueles órgãos só poderiam cumprir essas etapas diante também do reconhecimento da necessidade da homologação e que os impactos que têm que ser estudados para a construção dos túneis tem uma previsão que é de mais tardar fins de setembro, mais início de agosto, então que até esse prazo o processo deve estar concluído para que eles deem continuidade à obra. E assim, o Morro dos Cavalos, para passar o túnel, tem que haver essa desintrusão parcial, que eu me referi anteriormente, de pelo menos 6 moradores por onde vai passar a BR, para que saia uma transferência de parte das famílias indígenas que precisam ocupar ali devido ao aumento do ruído, que vai acontecer e também devido aos estudos das obras dos túneis. Então isso nós conseguimos amarrar num documento político que, por obviamente conclusão nossa, a gente autorizou o início da obra, necessariamente terá que ser obedecido esses requisitos que a gente elencou, e também o início dos estudos. E aí também já foi apresentada a antropóloga que vai acompanhar essa equipe, e também foi apresentada a equipe de trabalho do DENIT, que são todos pré-requisitos da consulta, né? Que foi uma semana que começou com a judicialização da questão indígena também, que o governo do estado, há 2 meses atrás, entrou com um processo pedindo que a homologação não se desse nos termos da atual demarcação, e ao mesmo tempo uma outra parte do aparelho do estado, que é mais no âmbito federal, começou uma discussão que impacta diretamente no estadual. Mas isso tudo, infelizmente, foi com uma mediação e uma exigência judicial, né? Não foi por entendimento das partes. No caso, o DENIT ele deixava o projeto há muito tempo na gaveta, sem apresentar, porque temia um impacto que poderia atrasar, mas que se mostrou ele, na real, um grande preconceito por parte, um despreparo por parte da direção do DENIT antes, e agora mostrou realmente que o projeto tinha falhas, eles tinham medo que houvesse um rechaço. E o que não houve? Houve um entendimento razoável, onde nós demonstramos que a grande sensibilidade que falta da sociedade para com a gente, nós temos com eles. Um exemplo disso, dessa solidariedade, que os indígenas se veem envoltos em diversas questões da própria cidade e da sociedade. Na região metropolitana de Florianópolis, nós tivemos agora o recente despejo forçado e quase um sequestro de pessoas que ocupavam um terreno nas margens da SC 401, a conhecida ocupação Amarildo, e que foi reintegrada a posse, onde não foi dada nenhuma opção para as famílias que tiveram essa reintegração de posse, e foi negociado nas costas dos povos indígenas um acordo que acabou colocando parte dessa ocupação dentro do território indígena, não respeitando inclusive a consulta. Mas esse acordo, o mais estranho deles, que ele não foi celebrado por parte, não é uma proposta dos que estavam ali ocupando, e sim foi uma proposta do governo estadual para se livrar da militância organizada, que exigia uma reforma agrária
na cidade, uma reforma agrária popular, e junto com a Secretaria da Assistência Social de Florianópolis e mais o Procurador Público, conseguiram colocar num território que eles não tinham autorização para isso, essas famílias. E os indígenas tiveram uma reunião, né, nós tivemos uma reunião ali com a coordenação da ocupação, onde explicitamos o desacordo com a ida deles lá. Eu mesmo, enquanto secretário, já havia comunicado à coordenação que não deveria ir para lá, e se assim ainda entendesse que isso era a única forma, era ir para lá, que isso devia ser feito sobre uma consulta aos indígenas. Essa consulta não foi feita, nem pelos poderes que envolveram os membros da ocupação Amarildo, tampouco pela coordenação da ocupação. E eles acabaram indo para lá. A cacique Eunice Antunes, ela ficou sabendo da pior maneira possível, que foi acordar com o rasante do helicóptero da polícia, escoltando diversos ônibus que ali chegava tarde da noite daquela terça-feira, 15 de abril. Né? Mas foi feita uma reunião no dia 17 de abril com a cacique, onde eu estive presente e redigi a ata da reunião com a coordenação, e a coordenação reconheceu este erro, pediu desculpas, e os membros, as lideranças da aldeia apresentaram 7 exigências que eles cumprissem para que pudesse, dentro daquele espaço necessário, entre a própria retirada deles de lá, mas que ajudasse para organizar a vida em comum ali dentro do território. A coordenação aceitou essas exigências, dentre elas o reconhecimento do território tal como ele é, não mexer nos recursos hídricos, tampouco retirar um pé de planta que fosse, ou adentrar o espaço da aldeia somente com convite dos indígenas, não permitir o assédio das famílias não indígenas para as famílias também não indígenas da Amarildo, para organizar uma resistência que aquela parte daqueles 77 moradores, e hoje impactados ali pela ocupação Amarildo, são cerca de 25 famílias, não assediasse os amarildos para ficarem ali e também ser mais um entrave para a homologação. Então foi aceito esse acordo, foi oficial um pedido de desculpa, e isso gerou um documento que foi encaminhado para a FUNAI, para que a consulta aos povos indígenas seja respeitada, inclusive quando o poder público for executar a ordem de saída daqueles não indígenas organizados na ocupação Amarildo. Os indígenas deixaram muito claro que só aceitarão essa reintegração de posse se não houver uso da violência, né, que ela seja feita com dignidade, esses são os termos, e também com uma condição que é o respeito integral aos direitos humanos daquelas pessoas, diferentemente dos poderes públicos que eles fizeram aqui na SC 401, na ocupação, nós vamos reproduzir lá, mas que não será aquele território objeto ou de reforma agrária ou até de permanência por mais tempo que não seja estritamente necessário para que aquelas famílias ponham novamente a sua luta em marcha, que é uma luta próxima à questão indígena, que é a questão da terra, só que elas são diferentes, mas elas estão aproximadas porque é o povo brasileiro lutando, né, para viver com dignidade, na terra, enfim, ali não tem porquê. A cacique, nesse ponto, a cacique Eunice foi muito sensível e organizou ali junto com as lideranças um entendimento que permitiu com que essas famílias ficassem lá sem serem hostilizadas, nem pelos não indígenas quanto pelos indígenas.